Jovens, paz galerinha, estamos morrendo, né, de saudade, mas mais uma terça-feira, né, distante, mas logo sabemos que estaremos, né, todos juntos novamente, talvez num encontrão, numa vigília, né, quem sabe, né, um salchipão, 5 horas da manhã, né, como foi uma vigília nossa, mas Deus está no controle de tudo isso e sei que logo irá passar, amém? Então, a mensagem de hoje está no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 30 e 31, que diz assim: Ide à aldeia, fronteira, e ali entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Saltai e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o saltais, respondereis, assim, porque o Senhor precisa dele. Gente, partindo por um princípio, né? Ali mesmo já no livro diz que homem algum montou naquele jumentinho, né? Mas como Jesus sabia que naquela aldeia havia um jumento? Como assim Jesus sabia? A gente, né, fica naquele questionamento, mas Jesus conhece e sabe de todas as coisas. Ele sabe que naquela aldeia tinha sim um jumento. Ele sabe a intenção do nosso coração, ele conhece os nossos corações, ele sabe tudo que se passa em nosso coração, em nossa mente. Ele conhece todos os nossos desejos antes mesmo de a gente solicitá-los. Então ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que naquela aldeia tinha sim um jumento e que ele iria usar de uma forma grandiosa aquele jumento. Então, mas, né, uma segunda pergunta: o porquê de um jumento? Por que Jesus escolheu justamente um jumento? Ele poderia ter escolhido um cavalo lindo da época, o cavalo mais lindo que existia naquela aldeia. Mas não, Jesus quis escolher um jumento. Por que o jumento? O jumento, ele é um animal muito difícil de domar. Ele é muito difícil de domar, montar, de conduzir. Ele é difícil para tudo. Ele é um bicho empacado. Ele birra num canto e ali ele não sai de forma alguma. Então Jesus, ele queria sim aquele jumento. Ele precisava sim que fosse aquele jumento, né? Aquele jumento turrão, aquele jumento que empaca, aquele jumento birrento, aquele jumento a qual a Bíblia mesmo diz que homem algum montou. Ele queria sim aquele jumento. Um jumento, quando ele decide não andar nem para frente nem para trás, ele empaca, ele estagna ali, ele fica. E nós, muitas vezes, somos esses jumentos. Vamos ser comparados, sim, a hoje com os jumentos. Porque muitas vezes a gente empaca, muitas vezes a gente não anda nem para frente nem para trás, a gente duvida daquilo que Deus tem para nós. E a gente acaba se tornando um jumento, um turrão, não acredita na palavra que foi dita no altar. Muitas vezes Deus usa aqueles que estão em cima do altar para trazer uma palavra de exortação, uma palavra que a gente vem de confronto a nós e a gente fica birrenta, a gente fica turrão, a gente sai chutando tudo, acha que tá na Disney, sai batendo porta. A gente é sim birrenta, a gente é sim turrão, muitas vezes a gente não acredita, muitas vezes a gente é confrontado pela palavra e a gente mesmo assim não muda, mesmo assim a gente continua sendo turrão, mesmo assim a gente continua sendo birrento, mesmo assim a gente continua sendo um jumento, sabe? E aquele jumento, pensa num jumento a qual homem nenhum montou. Pensa naqueles 2 discípulos tentando soltar aquele jumento e levar ele até o Senhor. Pensa o sacrifício que foi na trajetória inteira daqueles 2 discípulos puxando o jumento para frente, o jumento indo para trás, puxando o jumento para trás, o jumento indo para frente ou o jumento parado. Muitas vezes é assim na nossa vida. As pessoas são usadas através de pastores, líderes ou até mesmo aqueles a qual a gente nunca viu, né, em nossas vidas,
e a gente acaba sendo birrenta, acaba ficando no mesmo lugar, acaba estagnando. A gente houve a mudança de outros testemunhos de vida, a qual Jesus transformou, e a gente acaba não ouvindo os conselhos a qual líderes e pastores, obreiros ou aqueles que a gente ama, não ouvindo aquilo que eles têm de melhora para a nossa vida, de mudança de vida, de mudança de mente, porque é o que a gente precisa hoje, no meio de tanta angústia a qual o mundo está vivendo. A gente precisa mudar, porque se a gente não mudar, vai acabar a gente se trancando num quarto, no escuro, no meio, com medo de tudo, com medo até mesmo da nossa própria sombra. Então, esse jumentinho, imagina o sacrifício que foi para esses discípulos levar até o Senhor. Então, imagina quando uma pessoa vem falar de Jesus para nós e a gente acaba não ouvindo ou não absorvendo, ou absorvendo somente aquilo que nos favorece e acaba empacando. As coisas continuam acontecendo, as coisas continuam tumultuando em nossa volta, a gente não acha solução, mas a única solução para tudo é Jesus. A única solução para tudo é Cristo. Aquele jumentinho foi tão teimoso, mas aqueles discípulos conseguiram fazer com que ele levar ele até Jesus. É muito difícil o caminho, a trajetória, quando a gente decide mudar. Obstáculos vão vir, pontes maiores irão vir, muralhas irão vir, porque quando a gente decide mudar, quando a gente decide seguir em frente, quando a gente decide Jesus entrar em nossa vida, tudo muitas vezes se transforma. Do início, muitas vezes é um mar de rosas, mas lá na frente, às vezes se torna tão difícil, a qual a gente acaba muitas vezes desistindo. Só que isso tudo faz parte do processo. E isso tudo também depende de como você está lidando com a palavra que é dita, de como você está lidando com aquilo que você está ouvindo. Porque não adianta tu questionar, não adianta a gente levantar questionamentos para Deus. Ah, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ah, Deus, mas a culpa é de tal pessoa. Não adianta. Ele não quer a nossa opinião, ele quer somente a nossa obediência. E a gente tem que obedecer aquilo que ele tem nos preparado. A gente tem que obedecer aquilo que eles têm nos falado. O que a gente tem feito com cada palavra, com cada culto que nós estamos tendo hoje de oportunidade de ter apenas no domingo. Quais têm sido as nossas atitudes, quais têm sido as nossas mudanças durante a semana? Quais têm sido os nossos testemunhos? Será que estamos levando os problemas, muitas vezes nossos, para outras pessoas, a qual não irão conseguir enxugar as nossas lágrimas? Será que não estamos chegando até os pés de Jesus somente muitas vezes para pedir bênçãos, para pedir grandes maravilhas, mas para pedir a cura interior, a cura que está aqui, que precisa ser curado? A gente não está conseguindo chegar aos pés dele, mas sim aos pés dos outros, e muitas vezes culpando a nossa liderança por não estar mudando, porque isso está acontecendo na minha vida. Meu amigo, meu irmão, tudo acontece na tua vida porque tu não muda, porque tu não decide ser moldado, porque tu não quer ser moldado pela palavra, pela estrutura que Deus tem. Tudo na tua vida acontece ou continua acontecendo porque tu não decidiu mudar. Então decida mudar. Por mais que seja difícil a trajetória, o caminho, o processo é difícil. Mas a borboleta, para ela virar uma borboleta, ela tem que entrar para dentro de um casulo e ficar durante um bom tempo dentro de um casulo, se martirizando, tirando o seu próprio couro, a sua própria pele dali, para ela poder ter voos altos. E é assim que Deus quer. Quando Ele nos chama e nos coloca no casulo, a gente tem que entrar e fazer parte desse processo, para que lá na frente, quando a gente sair de dentro do casulo, a gente possa ter voos altos. Então acredita na mudança. Esse jumentinho, ele não tinha estrutura nenhuma.
Pensa num animal que estava trancado, amarrado, num local sujo, muitas vezes até sem água, por tão teimoso que é esse jumento, né? E ele teve essa oportunidade. Ele teve essa oportunidade de chegar até Jesus, através desses 2 discípulos. E quando esse jumento chegou na presença do Todo-Poderoso, ele viu, nossa, que homem é esse? Ele é mais forte que eu. Nossa, esse homem é o Todo-Poderoso. Pensa, aquele jumentinho não precisou ser domado, né? Homem nenhum conseguiu domar, mas quando chegou perto de Jesus, Jesus conseguiu montar naquele jumento. Pensa que quando nós chegamos perto de Jesus, ele consegue nos moldar, ele consegue nos juntar todos os caquinhos, nos reestruturar, nos levantar novamente. Então aquele jumento que estava totalmente largado, esquecido, ele teve uma oportunidade, ele teve uma nova história a partir daquele momento. Quem deixa Jesus tomar conta da sua história tem destino. Aquele jumento, ele não tinha história alguma, mas a partir de agora ele tinha um novo destino, ele tinha uma nova trajetória. Quem deixa Jesus tomar conta não fica esquecido, não fica amarrado, não fica jogado de lado, não fica, abandonado, porque Jesus investe na gente diariamente, todos os dias ele investe na gente, todos os dias ele nos chama para ter uma intimidade com ele, todos os dias Jesus nos dá o sopro de respirar, todos os dias ele investe o tempo para cada um de nós. E qual tem sido o tempo que eu tenho investido para Jesus? Qual tem sido este tempo, né? Tem gente que deixa Jesus tomar conta só nos dias de culto e depois diz que não quer mais. Quando está tudo arrumado, tudo no seu devido lugar e ordem, diz que não quer mais. Quando está tudo uma bagunça, Jesus entra na minha casa, faz uma mudança, me transforma, mas aí quando Jesus transforma tudo, coloca tudo no seu devido lugar, a pessoa simplesmente vira as costas para aquilo que ele fez lá na cruz por nós. Ele simplesmente vira as costas para o sangue derramado, simplesmente vira as costas por todos, por cada chicoteada que ele tenha levado, por nossos erros, nossas culpas, nossos pecados. Então não deixe com que isso aconteça sobre a tua vida. Decida hoje, não ser um jumento, mas sim entrar na presença dele, se permitir ser aquele jumento que foi montado e mudado por Jesus, No versículo 36 diz assim: indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, estendiam tapetes, E dando seguimento aqui no versículo 36 diz assim: indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, estendiam tapetes. Pensa que quando Jesus chegou, com o jumentinho, eles estendiam tapetes, eles jogavam flores, jogavam o que tinha, para poder jogar ali naquela época para receber Jesus. Pensa na facerice, daquele jumento. Tipo assim, eu tô com um cara aqui em cima de mim, eu tô com um Todo-Poderoso aqui em cima de mim, eu estou sendo reconhecido, todo mundo está vendo, estão me enxergando, eu estou aqui, porque aquele que está cuidando, de cada um, aquele que está cuidando de mim, sabe aonde está me levando. Então, a partir do momento que a gente deixa Jesus, então aquele que está no controle de tudo, aquele que está nos cuidando, ele sabe onde está nos levando. Então, se permita mudar a sua história, permita-se ser transformado, permita-se mudar de mente, tenha uma mudança de mente. Eu sei que tem muita coisa na volta do nosso mundo que está acontecendo, é mortes, é pandemia, é muita coisa, mas agora é o momento de a gente se permitir a mudança, se permitir com que Jesus entre e mude
aquilo no nosso interior que tanto nos afasta da presença dele, né? O jumentinho, naquele momento, ele permitiu a mudança. Jesus o comandou, permitiu ser moldado. Ele se permitiu, ele deixou com que Jesus mudasse, com que Jesus moldasse ele. Então, né, quando a gente deixa Jesus no controle, tudo fica mais fácil, tudo se transforma e fica. Mas a gente tem que dar o passo para mudar. A gente tem que acreditar e confiar que tudo pode ser diferente, que a nossa vida, que a nossa trajetória pode ser diferente, mas que Ele esteja no controle de tudo. Amém? Então, essa, né, é a palavra que eu queria trazer, né? Eu já trouxe ela, já levei ela, né, em um outro momento, né? Mas a palavra de Deus, ela se renova, e eu espero que a gente, né, leve essa palavra com o coração, assim, porque muitas vezes a gente é um jumento, muitas vezes somos jumentos, né? Mas a gente se permite ser moldado. Amém? Deixa com que Jesus, né, nos molde. Vamos orar então. Pai querido e amado, entramos, ó Deus, em Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigada, Pai, pelos Teus livramentos, ó Deus. Pai querido, te pedimos, ó Deus, que o Senhor molde, Senhor, nos muda, Senhor, a nossa mente, o nosso interior, Senhor. Transforma nossas vidas, ó Deus. Que tenhamos sede, Senhor, de estar na Tua presença, sede da Tua palavra, Senhor. Que possamos, Pai, estar cheios sempre, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Nos conduza, Senhor, a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, é dessa forma que oramos e te agradecemos. Amém. Amém, galerinha? Vocês vão perceber, né, como uns gritinhos, mas é a Samira, né? Então, abençoada terça-feira para vocês, né? Abençoada essa semana aí. Que Deus abençoe a todos, viu? Beijão. Tchau, tchau.